Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: comércio, agricultura, ciência e defesa. Brasil e Portugal assinam 20 acordos bilaterais em conferência realizada em Brasília. O encontro reuniu líderes dos dois países e marcou os 200 anos de relações luso-brasileiras. O presidente Lula destacou que as trocas entre os dois países têm se tornado mais modernas e equilibradas. O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorece a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. E você vai ouvir também: conectividade. Ministério das Comunicações e Ministério do Desenvolvimento Agrário fecham um acordo para levar internet de qualidade para as zonas rurais. E ainda, desintrusão da terra indígena Araribóia. Nossa entrevista do dia será com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela vai falar da 7ª operação realizada para retirar invasores de mais um território e enfrentar crimes como garimpo e extração ilegal de madeira. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros moram em Portugal e há cerca de 150 mil portugueses morando aqui no Brasil. Além da língua, os dois países possuem diversos interesses em comum. Comércio, agricultura, ciência, projetos que viraram acordos assinados hoje durante a visita do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, ao Brasil. A cimeira, palavra usada em Portugal para definir conferência, marca os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, celebrados este ano. Em 2024, o fluxo comercial entre os países atingiu a marca de 4 bilhões e 700 milhões de dólares. E nesta quarta-feira, o laço entre os países foi reforçado e ampliado, como ressaltou o presidente Lula. Assinamos hoje cerca de 20 acordos para facilitar nossa cooperação e beneficiar nossas sociedades. Conversamos sobre o comércio bilateral. O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorece a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. Entre os principais acordos assinados estão a aquisição de aeronaves produzidas pela Embraer, que serão usadas pela Força Aérea de Portugal, e a criação de um escritório da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações, em Lisboa, para facilitar a exportação dos produtos feitos aqui. Na área da saúde, também será montada uma unidade da Fiocruz na capital portuguesa, para desenvolver pesquisas conjuntas de novos medicamentos e vacinas. Ainda foram feitos tratados para combater crimes e terrorismo entre os dois países. Em relação ao meio ambiente, Brasil e Portugal vão desenvolver ações para melhorar a gestão do clima e do ecossistema. O primeiro-ministro de Portugal lembrou que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, fechado no ano passado, com a participação decisiva do Brasil, após 25 anos de negociações, trará ainda mais benefícios. Seremos, como temos sido, defensores intransigentes daquela que reputamos ser a obrigação da União Europeia em implementar o acordo União Europeia-Mercosul. É um acordo que abre as portas à criação de uma relação comercial regulada, reciprocamente justa, entre dois espaços que unem mais de 700 milhões de pessoas, que unem uma fatia muito significativa do PIB mundial e que oferecem fiabilidade, confiança nas trocas comerciais, na capacidade dos nossos agentes económicos poderem fortalecer reciprocamente os dois espaços. Os países acertaram ainda que no turismo será desenvolvido um plano de ação entre a Embratur e Portugal de 2025 a 2027. E na agricultura,
Brasil e Portugal assinaram uma cooperação para simplificar os procedimentos para vinhos e produtos da uva. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O governo federal está promovendo a 7ª operação de desintrusão em terras indígenas, desta vez no território Araribóia, no Maranhão. A área contém 150 aldeias, onde vivem mais de 10 mil indígenas. A desintrusão tem o objetivo de retirar invasores e garantir o direito dos povos originários ao território. Hoje nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, sobre esse processo de desintrusão. Boa noite, ministra. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Ministra, vamos começar então explicando aqui para o nosso ouvinte por que foi necessário começar uma operação de desintrusão lá na terra indígena Araribóia. Qual é a situação por lá? Então, essa desintrusão faz parte já de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, né, que determinou a desintrusão de invasores de 7 territórios indígenas, né? Nós já começamos lá no Alto Rio Guamá, e no Yanomami, que continua ali permanente, né? Estava fora da determinação, mas foi uma operação necessária, todo mundo acompanhou, falamos aqui várias vezes sobre, né, território Yanomami. Trincheira Bacajá e Piteréua no estado do Pará também, Caripuna e Rondônia, e agora estamos em Araribóia. E finalizamos recentemente Munduruku, né? Araribóia tem uma situação hoje ainda de extração ilegal de madeira, né, em menor quantidade do que quando a gente começou ainda a discutir a necessidade da desintrusão. E a realidade maior hoje é a situação do arrendamento para a criação de gado, né? E no território indígena, os territórios indígenas não têm essa permissão para arrendamento. Então, qualquer gado por meio de arrendamento que está lá dentro está ilegal. E a desintrusão visa combater todas as atividades ilícitas, né, e também abordar, né, e retirar de lá pessoas que são foragidas da justiça, que acabam buscando um território para se esconder, né, buscam refúgio dentro do território, e aí o território indígena não pode ser um refúgio de foragido da justiça, né? E também tem hoje já detectado uma alteração dos marcos, né, onde se demarca os limites desse território. Então, houve já uma constatação pelos indígenas de alteração desses marcos, e a operação visa também localizar onde está essa alteração e se já há alguma propriedade, alguma construção, alguma obra que adentrou a terra indígena. Então, a ideia é a gente retirar invasores e, né, combater todas as atividades ilegais ali dentro. E como é que está sendo realizada a operação? Quais são os órgãos envolvidos? Essa operação é liderada pelo Ministério dos Povos Indígenas e a Casa Civil, mas fazem parte mais de 20 órgãos do governo federal, como o Ministério da Justiça, a FUNAI, o IBAMA, a ABIN, o CECIPAM, né, nesse momento, né, a Polícia Federal e a Força Nacional. E a gente, nesse momento, está ainda no diálogo com as comunidades. Recentemente, tivemos reunião em São Luís com o governador do estado, com o Ministério Público Federal. Tivemos uma reunião agora, no último sábado, na aldeia Jussaral, né, com as organizações indígenas, com as organizações indigenistas parceiras lá no território, com as lideranças indígenas, para a gente poder entender ali também, né, como que as lideranças podem contribuir nesse processo. E dentro do território tem o apoio dos Guardiões da Floresta, que é um grupo, né, de lideranças que atuam ali dentro já de forma permanente, uma vez que moram lá, né, são do território, e eles estão apoiando também ali com as informações para a BIM, para o CECIPAM, para que a gente possa fazer as abordagens adequadas, né, e de forma que não haja maiores conflitos ou ameaças, né, perseguição para as pessoas que estão colaborando com essa operação. Ministra, agora a ideia é que ao fim da operação não sobre mais nenhum
não indígena nesse território, todos sejam retirados, independente de quanto tempo estejam ali? E qual é o prazo para isso acontecer? Não, ali na Araribóia tem uma situação atípica, né, que são os casamentos, né, entre indígenas e não indígenas. Então, tem muitos indígenas que hoje vivem no território, que já casou, que tem filhos, né, constituiu família ali e vivem de forma tranquila, harmônica com os indígenas, né? Mas tem outras situações também de indígenas que casaram, aliás, de não indígenas que casaram com indígenas e buscando uma forma de se proteger, de se esconder, que tenham cometido algum crime no passado e tentam ali de alguma forma, né, estar escondido. E essas pessoas serão avaliadas pela sua ficha criminal ou mesmo por alguma informação que ele tenha cometido algum ilícito ou esteja levando ameaça, né, situação de violência, provocando conflitos dentro do território. Então, a gente está com muito cuidado, porque a operação não é para desfazer os casamentos que estão dando certo, né? E a gente observar essas pessoas que estão lá, não só com o intuito de ter uma relação ali conjugal, né? Mas apenas como uma desculpa para estar escondido num lugar protegido, né? Então, essas pessoas, quem vai dizer se ele permanece ou não é a própria ficha dele, né? A ficha criminal dele é que vai determinar, né, se ele permanece ou não. Ministra, de que forma a desintrusão ajuda também na preservação da terra? Olha, quando você faz uma operação como essa, a ideia é você combater a extração ilegal, seja de madeira, seja de minérios, como foi em outros territórios, né? E assim você diminuir o desmatamento, protegendo a mata, né? Protegendo a floresta, protegendo ali o ambiente para os povos indígenas, para o modo de vida e também para a proteção, né, do meio ambiente, considerando toda essa crise climática que nós vivemos. Os territórios indígenas contribuem significativamente para reduzir, né, essas emissões. A exemplo do território Yanomami, pela primeira vez na história nós conseguimos zerar o desmatamento no Yanomami. Eu digo na história desde que a gente começou com a operação, né? Então, agora, dados comprovam que a gente zerou o desmatamento no Yanomami. E, claro, você traz tranquilidade, liberdade para os indígenas produzirem do seu jeito, né? Para que os indígenas possam ter a segurança alimentar, a liberdade e a segurança dentro do seu território. Agora, depois que a desintrusão for concluída, é feito um monitoramento para que quem foi retirado não volte, para que essas pessoas que a senhora mesma mencionou, que podem ser criminosos e tal, não retornem para Sim, território? A gente tem já um plano, né, no Ministério dos Povos Indígenas de fazer a elaboração ou a implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental. E aí a gente entra numa outra fase, que é com o MDA, com o MDS, né, com esses ministérios que podem apoiar na produção de alimentos, né, que podem apoiar com essa presença do Estado ali dentro de forma mais frequente, né? Nós estamos agora também organizando para realizar uma audiência pública de combate ao feminicídio dentro do território ou ali no município mais próximos, para a gente discutir também, sabe, essa violência contra as mulheres. Então, né, com a operação, a gente abre portas para realizar outras ações e garantir a presença do Estado brasileiro dentro do território. E há outras terras indígenas que precisam passar, então, por esse processo, ministra? Sim, nós temos ainda mais 2, né, com decisão judicial, mas temos aí uma lista de mais 25 que precisam também ter prioridade em ações de desintrusão. A senhora falou da presença do Estado, né, ainda ali, não só na terra indígena, nos municípios, porque são vários os municípios ali que circundam essa terra indígena. Ela tem 450 mil hectares, acho 413 que é isso, né? mil hectares, né, e abrange 6 municípios. Então, esse tipo de ação também ajuda a trazer o próprio Estado para mais perto das pessoas que estão no entorno da terra indígena. Exato, também. Né? E a ideia é essa. A ideia é a gente fazer a desintrusão no território, né?
né, para a gente combater as práticas ilícitas, né, mas também ter essa relação com os municípios no sentido de fortalecer as políticas públicas no entorno e assim evitar o retorno desses invasores para dentro dos territórios. Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado, ministra, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigada. Uma plataforma está disponível para professores do 1º ao 5º ano de todo o Brasil acompanharem e avaliarem a alfabetização dos estudantes. Os resultados contribuem para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem em sala de aula. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criado em 2023 pelo governo federal, prevê avaliação periódica de leitura, língua portuguesa e matemática, realizada pelas escolas e liderada pelas redes municipais e estaduais de ensino, com o apoio do Ministério da Educação. Nesta quarta-feira, um evento reuniu autoridades da área de educação e professores para mobilizar as redes de ensino sobre uma plataforma de avaliação dos estudantes. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweinkart, afirmou que a ferramenta foi uma demanda de professores após a pandemia e que ajuda no processo contínuo de alfabetização. A alfabetização é um processo, começa na barriga da mãe, acompanha o nosso desenvolvimento ao longo da vida inteira, mas ao final do 2º ano, as nossas crianças têm o direito de terem algumas habilidades pavimentadas. E para isso, os nossos professores precisam conseguir diagnosticar essas crianças rapidamente e diagnosticar suas próprias práticas. Esse é o objetivo da avaliação formativa. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada une os esforços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e tem como objetivo garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras. A meta é assegurar que, até 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. De acordo com a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, Maria Silva Bacila, além dos professores, todos podem contribuir para a alfabetização de estudantes. Então, esse processo de trazermos o engajamento das comunidades, das famílias, ele é fundamental. E, sobretudo, quando nós falamos também em avaliação. E, mais ainda, nos resultados de avaliação. Então, quando temos resultados, muitas vezes, não satisfatórios, né, nós precisamos corresponsabilizar todos que estão envolvidos nesse processo. A avaliação contínua de 2025 terá 3 ciclos, em março, junho e outubro. No ano passado, mais de 6.500.000 estudantes participaram dos testes em 60.000 escolas de mais de 5.000 municípios. Reportagem Lorena Pacheco. E a regulamentação que trata do uso restrito de celular e aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes foi publicada hoje no Diário Oficial. A restrição é aplicada durante a aula, o recreio ou o intervalo para todas as etapas da educação básica. O objetivo é preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e dos adolescentes. Também existe a previsão de que os estabelecimentos de ensino em seus regimentos internos e propostas pedagógicas indiquem estratégias de orientação aos estudantes e as famílias. Foi assinado agora há pouco um acordo para ampliar o acesso à internet em áreas rurais. Participam da iniciativa os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o das Comunicações. O objetivo é levar conectividade a agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas e outras comunidades tradicionais. O agricultor Robemário de Souza, do assentamento Osiel Alves 3, em Planaltina, no Distrito Federal, espera ansioso pelo serviço para auxiliar na sua produção. Necessitamos demais porque toda a irrigação do mirtilho, a gente precisa do Wi-Fi, né, para poder controlar o pH da água, a adubação e tal, esse tipo de coisa, né? E necessitamos também para preencher caderno de campo, o financeiro, né? Estamos pedindo internet para os outros, emprestado. Para o quilombola Valmir dos Santos, de Tijuaçu, no município de Senhor do Bonfim, na Bahia, a internet abre portas para a chegada de outras políticas públicas. Com a internet, nós teremos um grande desenvolvimento, com acesso, com mais facilidade à educação, acesso à saúde, acesso a diversos programas. A internet a gente sabe que é um investimento necessário para a vida
e para a sobrevivência de um povo. Outra frente do governo para ampliar a cobertura de internet móvel em áreas rurais é a realização de leilões voltados a empresas de telefonia para a instalação de antenas em áreas de difícil acesso. No ano passado foi realizado o primeiro leilão, que já está levando conectividade a mais de 50 comunidades rurais. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou o papel do governo na promoção da inclusão digital, no programa Bom Dia Ministro dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação. Pelo tamanho, às vezes, da comunidade, pelo poder aquisitivo, não é economicamente viável para a operadora fazer o investimento ali naquela infraestrutura. Mas quando o governo entra com parte do investimento, ou seja, fomentando a política pública, aí chega aquele acesso à população. E assim a gente construiu isso e deu certo. Em 18 de março será realizado um novo leilão para levar a internet móvel a 70 localidades de difícil acesso em 17 estados do país. Reportagem Natália Kozlik. Carnaval mais seguro nas estradas brasileiras. A partir do próximo dia 24 até o dia 6 de março, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Rodovida 2025. Este ano, os agentes vão focar no combate ao uso de álcool pelos motoristas. A Operação Rodovida vai mobilizar diariamente 2.700 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão atuar principalmente em 91 trechos críticos que foram mapeados nas BRs 101, 40, 116, 381, 070 e 153. São rodovias que percorrem os estados de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e o Distrito Federal. E este ano a operação tem um foco especial: o uso de álcool pelos motoristas. Para isso serão feitos bloqueios para conscientização e fiscalização, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Nosso objetivo é conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E a operação prevê também ações integradas com órgãos locais, além de campanhas educativas e uma fiscalização rigorosa, diga-se, como sempre. A Polícia Rodoviária Federal também apresentou um balanço das ações em todo o ano de 2024. Foram registrados 3.855 acidentes, com 194 mortes e a detenção de 4.000 motoristas por embriaguez. Também foram recuperados 7.800 veículos furtados e apreendidos 139 fuzis, além de 800 toneladas de maconha. Reportagem Nazi Brum. As inscrições para o Bolsa Atleta 2025 estão na reta final. O prazo termina segunda-feira, 24 de fevereiro. A inscrição é feita pela página do Ministério do Esporte no endereço gov.br/esporte. Basta clicar no banner do programa Bolsa Atleta no site. Lá, o candidato a bolsista pode conferir se seu nome está na lista de indicados pelas confederações e concluir a inscrição. Caso o nome não apareça, o atleta deve entrar em contato com a confederação a qual está vinculado para verificar o motivo e corrigir as informações necessárias. Interessados em participar do programa Pede Meia Licenciatura têm até 30 de março para cadastrar dados e concorrer a uma bolsa. Podem participar estudantes aprovados para cursos de licenciatura presenciais pelo SISU, ProUni e FIES. O cadastro deve ser feito na plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em freire.capes.gov.br/portal. Em 2025, o Ministério da Educação vai financiar 12.000 bolsas. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Que agora, com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a população sobre a qualidade e a segurança das pontes em rodovias do país. A consulta pública já está aberta. Para participar, é só acessar o questionário no site do TCU. Basta informar o estado, o município e a rodovia em que a ponte se encontra. O cidadão pode descrever como está a iluminação e a sinalização, se há rachaduras no asfalto ou outros problemas.
Também é possível mandar fotos do local. O objetivo da consulta é saber se o cidadão se sente seguro ao trafegar pelas pontes nas estradas. As informações vão ajudar o tribunal na fiscalização que será feita para avaliar a malha rodoviária federal. Todos os dados fornecidos serão analisados pela equipe do TCU. Participe! Acesse em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF abre prazo para manifestação de defesas sobre denúncia de tentativa de golpe de Estado. STJ mantém decisão que retirou o nome do pai do registro de nascimento de um jovem por falta de vínculo afetivo. Emissora é condenada a tirar do ar conteúdo com fala discriminatória. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal dá prazo de 15 dias para que defesas apresentem resposta à denúncia contra acusados de tentativa de golpe de Estado. Na mesma decisão, o relator ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo de acordo de colaboração premiada de Mauro Cid. Neto Costa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi tomada em resposta à denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra 34 pessoas, entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras autoridades, por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Na mesma decisão, o ministro retirou o sigilo da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid. As informações do acordo serviram de base para a busca de provas na investigação conduzida pela Polícia Federal. STJ mantém desconstituição de paternidade pedida por um rapaz para usar no registro de nascimento dele apenas os nomes da mãe e dos avós maternos. Além disso, foram extintos os deveres recíprocos, como os de natureza patrimonial e sucessória. Fátima Uchoa. O rapaz, hoje com 25 anos, alegou que sofreu abandono afetivo e material, foi alvo de bullying devido a um crime cometido pelo pai e precisou trocar várias vezes de escola. 7 anos após o crime, foi autorizado judicialmente a excluir o sobrenome do pai. As instâncias inferiores o autorizaram a romper o vínculo de paternidade e a terceira turma do STJ manteve essa decisão. Conforme a ministra relatora Nancy Andrighi, o cometimento do crime por si só não causaria o rompimento da filiação, mas a ausência de socioafetividade ao longo de 25 anos demonstra a quebra dos deveres de cuidado do pai para com o filho, ensejando o abandono material e afetivo. Clínica psiquiátrica vai indenizar vigia que sofreu queimaduras ao buscar paciente em surto. A decisão é da 8ª turma do TST. Larissa de Paula. Uma clínica psiquiátrica em Alfenas, Minas Gerais, foi condenada a indenizar um vigia que sofreu queimaduras em 30% do corpo ao buscar um paciente. Em surto, o homem ateou fogo na casa onde estava e o trabalhador escorregou na gasolina e se queimou gravemente. A empresa alegou que o empregado entrou na casa por imprudência, mas a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da ré, por entender que a atividade para a qual o vigia foi designado envolve risco potencial à integridade física. Plenário do TSE decide que fé pública de ata notarial não confere bilateralidade à prova de filiação para registro de candidatura. A informação do Sistema da Justiça Eleitoral é que deve ser levada em conta para conferir a filiação partidária de candidatos. Estevão Furtado. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral firmou esse entendimento ao analisar um caso da cidade de Logradouro, na Paraíba, onde um candidato a vereador apresentou uma ata notarial de cartório como prova de filiação ao partido União, pelo qual disputou as eleições. Porém, no sistema da Justiça Eleitoral, o candidato aparecia como filiado ao Solidariedade. Assim, os ministros consideraram que a filiação à União não era válida e negaram o pedido de registro do candidato. Justiça Federal determina que Rádio Jovem Pan tire do ar conteúdo com fala discriminatória. O pedido foi do Ministério Público Federal.
Vanessa Pereira. O pedido é que a rádio retire do site da emissora falas discriminatórias do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, contra uma comunidade indígena. A decisão deve ser cumprida no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$100 mil por dia de atraso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a liberação de recursos para estados e municípios retomarem obras paralisadas desde 2019. Aprovadas 3 medidas provisórias para auxiliar o Rio Grande do Sul e combater incêndios na Amazônia. Senadores elegem presidentes das comissões permanentes. Boa noite. O Senado definiu nesta quarta-feira o comando das principais comissões para os próximos 2 anos. Os senadores foram eleitos por aclamação. O PSD, partido com o maior número de parlamentares na casa, assumirá a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. O PL ficará à frente das comissões de Segurança Pública e Infraestrutura, enquanto o MDB comandará a Comissão de Assuntos Econômicos e o PT a Comissão de Educação. A definição dos presidentes dos colegiados é fundamental para o início das votações das propostas em análise no Senado. Cabe a eles estabelecer a pauta de votações, dando andamento aos projetos que seguirão para o plenário ou para a Câmara dos Deputados. E o novo presidente da Comissão de Segurança Pública afirmou que vai priorizar projetos que acabem com a soltura de presos nas audiências de custódia. Já o novo presidente da Comissão de Infraestrutura afirmou que vai priorizar os temas que impactam a inflação, como a falta de logística nas rodovias. Os detalhes com a repórter Érica Cris. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, avisou que vai colocar em votação todos os projetos, incluindo os mais polêmicos. Ao citar propostas das forças policiais, Flávio Bolsonaro disse que uma das prioridades é mudar a legislação para impedir a soltura de presos nas audiências de custódia e na progressão de regime. Tentar acabar com essas brechas legais que existem hoje, de dar mais ali fundamentos para que os juízes, desde a primeira instância, tenham amparo para manter marginais perigosos mais tempo presos, dificultar a questão de liberdade provisória para aquelas pessoas que são presas e que são criminosos habituais. Eleito presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, vai discutir a falta de investimentos em logística no país, que significa, por exemplo, energia mais cara e estradas precárias. O preço do alimento é impactado por toda a cadeia de logística. Então, o combustível que o caminhão usa, né, para fazer o transporte do alimento que chega à prateleira do supermercado vai pressionar os preços. Marcos Rogério disse ainda que a Comissão de Serviços de Infraestrutura vai ouvir representantes das agências reguladoras, como a de energia elétrica e de aviação civil, com foco no consumidor. O senador Renan Calheiros, eleito o novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos para os próximos 2 anos, definiu como prioridade o corte das despesas do governo, como subsídios e supersalários. Repórter Marcela Cunha. O novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que terá como prioridade projetos que reforcem o controle dos gastos públicos. Segundo ele, a CAI pode contribuir aprovando propostas que o governo não teve condições de encaminhar e defendeu a reavaliação de subsídios concedidos à iniciativa privada. Nós não teremos autoridade para fazer corte nenhum sem enfrentar essa questão dos subsídios.
subsídios. Se nós fizermos um corte linear de 1% ou 2%, nós estaremos definitivamente resolvendo o problema do gasto público no Brasil. Como medida para controlar as despesas, Renan citou ainda a redução nos contratos de imóveis da União e o fim dos supersalários. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia escolheu para presidente o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que destacou o potencial dos avanços tecnológicos nas áreas da educação e da saúde, especialmente no SUS. Na Comissão de Assuntos Sociais, foi eleito o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para comandar os trabalhos. Com a definição das presidências e a instalação das comissões permanentes do Senado, além da formalização dos blocos parlamentares, senadores acreditam que o foco do trabalho legislativo será em propostas voltadas para a economia e a segurança. Já a votação do orçamento pode ser concluída até o fim do mês, segundo o líder do MDB, senador Eduardo Braga. Repórter Janaína Araújo. O líder do União, senador Efraim Filho, da Paraíba, que também estará à frente do bloco da maioria nos próximos 2 anos, elencou temas prioritários para os trabalhos legislativos. A agenda econômica, sem dúvida nenhuma, continua na prioridade, a questão dos juros e o impacto que isso causa no dia a dia. Além da agenda econômica, a agenda da segurança pública é um tema que está ligado à escalada da violência que hoje afeta as pequenas, médias, grandes cidades. Já o líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, comemorou a formação do bloco da maioria, composto por seu partido, União, Podemos e PSDB, além de reforçar o elo entre as prioridades do Senado e da sociedade. O povo brasileiro precisa de uma economia que possa crescer, que tenha justiça com relação à inflação, preços dos alimentos, que nós possamos garantir, portanto, poder aquisitivo para ter uma qualidade de vida. A questão da segurança pública precisa ser o foco do Congresso Nacional, do Poder Executivo. Eduardo Braga afirmou também confiar na habilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para votar o orçamento até 27 de fevereiro. O Senado aprovou na tarde de hoje 2 medidas provisórias que abrem créditos no valor de 6,7 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Uma terceira medida provisória libera 514 milhões de reais para combater incêndios na Amazônia. Repórter Pedro Pince. A primeira MP abre crédito no valor de 5,1 bilhões de reais destinados aos Ministérios da Saúde, da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Parte do montante ainda vai para o pagamento de encargos financeiros da União e de transferências a estados, Distrito Federal e municípios. A segunda medida provisória abre crédito de 1,66 bilhão de reais no orçamento de 2024, destinados principalmente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a reconstrução do Estado será um processo longo e complexo. Precisamos pensar estratégias e planejamentos, incluindo a reformulação das áreas essenciais, como a habitação, colégios, hospitais, fundações. Tudo isso tem que ser visto com muito carinho, com muita atenção. Também foi aprovada uma medida provisória que libera 514 milhões de reais para ações nas áreas afetadas pelas queimadas nos 8 estados da Amazônia Legal. Do total, 150 milhões de reais irão para as Forças Armadas e para a Força Nacional. As medidas provisórias seguem agora para a promulgação. Senadores também aprovaram o projeto que autoriza a liberação de recursos para obras paralisadas desde o orçamento de 2019. Pelo texto, o governo federal poderá repassar aos estados e municípios os chamados restos a pagar. Segundo o relator da proposta, os repasses serão destinados apenas a obras regularizadas. Repórter Érica Christian. Aprovado pelo plenário, o projeto permite o pagamento dos restos a pagar dos orçamentos de 2019 a 2024. Os chamados RAPs são recursos destinados a obras e a projetos que estavam reservados, mas não foram efetivados
efetivamente repassados. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, a proposta reabre o prazo para que o governo federal faça as transferências para estados e municípios. Ele explicou que essa liberação não vai comprometer as contas públicas. Não está se falando de uma despesa nova. Empenho já é a previsão de despesa incorporada no orçamento da União. Então não estamos falando de novas despesas. Estamos falando de despesas que já foram empenhadas. Então sem impacto fiscal nenhum. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto deixa claro que os repasses só poderão ser feitos para obras regularizadas. Para recuperar esse recurso, para que ele seja investido na cidade com o propósito e o bom propósito que ele tem. Obras que estão irregulares, com suspensão e suspensas por essas razões, lógico que não entram nesses recursos e vão continuar suspensas. Segundo o relator, os restos a pagar somam cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Um relatório do Tribunal de Contas da União revela a existência de 7 mil obras paralisadas em todo o país que podem contar com esses recursos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projetos que beneficiam municípios afetados por desastres. Plenário impede penhora de bens indispensáveis a pessoas com deficiência. Deputados divergem sobre denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pela tentativa de golpe de Estado. Na visão de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o trabalho da PGR acompanha a densidade do relatório da CPMI do 8 de janeiro, que, segundo ela, revelou a existência de uma organização criminosa que visava deslegitimar a soberania do voto popular. Jandira Fegali acrescenta que a delação de Mauro Cid vai criar novas denúncias contra o ex-presidente sobre corrupção das joias e a falsificação no cartão da vacina. A deputada torce para que a justiça puna com rigor todos aqueles que tentaram atacar a democracia brasileira. Segundo Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, a denúncia da PGR comprova a existência de uma organização criminosa que tinha tarefas estabelecidas e hierarquia nas funções. O parlamentar lembra que a Constituição brasileira já criminaliza a mera tentativa de golpe de Estado. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, atesta a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirma que a denúncia apresentada pela PGR é baseada em inverdades. Para ele, a esquerda teme o retorno de Bolsonaro e da direita ao poder em 2026. Para Coronel Crisóstomo, a base governista usa de estratégias covardes por estar enfraquecida diante da luta dos apoiadores de Bolsonaro no Congresso. Ele conclama a direita a reforçar suas pautas morais, alegando que a vitória de 2026 já está garantida. Já Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza a PGR e a Polícia Federal pela consistência das provas apresentadas. Para ele, Bolsonaro não é um político com opiniões controversas, e sim um criminoso ciente da gravidade e da violência dos atos que estimulava. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma que a denúncia contra Bolsonaro mancha a imagem do Ministério Público, que age politicamente ao apresentar uma acusação vazia e que necessita de criatividade para identificar a culpa imputada ao ex-presidente. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, alega falta de provas concretas e questiona a imparcialidade da denúncia apresentada contra Jair Bolsonaro. Ele considera que a ação tem motivações políticas e busca afastar o ex-presidente da disputa eleitoral de 2026. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que, caso Bolsonaro seja preso, haverá forte mobilização popular em sua defesa. Segundo o deputado, a acusação contra o ex-presidente se baseia em hipóteses e suposições, reforçando sua visão de que há seletividade na justiça. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende a responsabilização de Jair Bolsonaro e de todos os outros indiciados por envolvimento em uma trama para romper com a democracia.
Para ela, a punição dos culpados é essencial para garantir o respeito ao processo eleitoral e às instituições. Ao comentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alfredinho, do PT de São Paulo, reitera a necessidade de punição severa para qualquer ameaça à democracia. O parlamentar acusa a oposição de defender uma democracia seletiva que beneficia apenas seus interesses. No entendimento de Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, os atos de 8 de janeiro não configuram uma tentativa de golpe, porque não houve armas ou liderança. Ele considera que os crimes de vandalismo devem ser punidos de forma proporcional, sem exageros ou uso político. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, celebra a iminência da prisão de Jair Bolsonaro e seus aliados. Ela defende a responsabilização exemplar dos envolvidos, rejeitando qualquer tentativa de anistia e ressaltando a importância da memória e da justiça na defesa da democracia. Para Sâmia Bonfim, o processo vai comprovar que os envolvidos no golpe queriam manter um governo violento e totalitário, aliado a grupos extremistas internacionais. Ela sinaliza que a direita vai continuar disseminando mentiras e convocando manifestações, mas o povo já fez sua escolha. Felizmente o Brasil superou o 8 de janeiro, superou o Bolsonaro. Nós sabemos que querem todo tipo de manobra para aprovar aqui na Câmara a anistia, se organizam com o que há de mais atrasado e golpista na sociedade. Mas fato é um só: o dia do Bolsonaro e dessa tropa golpista está chegando. Agora não é mais sem anistia não, porque a gente não está na defensiva. Agora é prisão para Bolsonaro. Tem que pagar pelo que fez. Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, as provas citadas na denúncia da PGR são graves e incluem intenção de assassinatos. O parlamentar ressalta que os documentos do golpe foram supostamente produzidos com o conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. João Daniel, do PT de Sergipe, avalia que as acusações da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são graves. Ele afirma que as investigações apontam para um grupo organizado que planejou um golpe de Estado no Brasil. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, ressalta a ação judicial movida por empresas americanas contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirma que a denúncia envolve acusações de censura e de extorsão de empresas com sede nos Estados Unidos. Para o deputado, as decisões de Alexandre de Moraes extrapolam os limites legais e afetam a liberdade de expressão. Maurício Marcon alerta que movimentos internacionais têm se articulado para contestar decisões do ministro do STF, gerando novas repercussões internacionais sobre o caso. Segurança Pública. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende o fim da norma federal que define o uso da força e de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas polícias. Para o deputado, a recomendação sobre uso progressivo da força colide com a realidade vivida pelas polícias. Delegado Marcelo Freitas argumenta que em alguns territórios do país a polícia enfrenta uma guerra civil contra o crime organizado, o que impede o uso de armas de choque ou spray de pimenta. Ele entende que a criminalidade deve ser enfrentada com a força necessária. Justiça. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, defende a revisão dos protocolos de proteção às mulheres, alertando para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ele menciona o assassinato de um adolescente de 13 anos como exemplo da falha do Estado em garantir a segurança das pessoas. Pedro Ayrara também lembra que em 2024 mais de 1.300 mulheres foram assassinadas por razões de gênero, o que representa uma média de 4 vítimas por dia. Ele propõe a criação de uma força-tarefa para integrar órgãos de justiça, segurança pública e sociedade civil. Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, parabeniza as forças de segurança e o Ministério Público pelo trabalho que levou à condenação dos envolvidos no assassinato do empresário Kleber Malaquias, conhecido por denunciar políticos locais e morto em 2020. Ele destaca que a investigação identificou policiais civis e militares, além de um delegado da alta cúpula, que tentaram obstruir a apuração do crime. Delegado Fábio Costa reforça, entretanto, a necessidade de identificar o mandante do assassinato e cobra celeridade no prosseguimento das investigações. Meio Ambiente. O plenário da Câmara aprovou projetos que beneficiam estados e municípios em situação de calamidade. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos voltados para aliviar a crise de estados e municípios afetados por desastres climáticos. Os 2 tiveram como justificativa as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, mas vão valer para qualquer lugar abrangido por decreto de calamidade pública. Um dos projetos prorroga automaticamente por 6 meses o prazo de pagamento de impostos para microempresas e empresas de pequeno porte localizadas em estados em situação de calamidade pública em decorrência de desastre ambiental. O outro diminui as exigências para que recursos federais sejam usados em obras de drenagem e manejo de águas de chuvas de municípios atingidos. A proposta que prorroga por 6 meses o prazo de pagamento de tributos foi apresentada pela deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Ela beneficia as microempresas, aquelas que têm faturamento anual de até R$360 mil, e as empresas de pequeno porte. Essas são as que faturam entre 360 mil e 4,8 milhões de reais por ano. Essa prorrogação de 6 meses será automática, desde que os municípios onde as empresas estão sediadas estejam abrangidos por decreto de calamidade pública. O benefício, de acordo com a proposta, deverá ser regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A relatora, a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que a proposta desburocratiza o processo de prorrogação dos pagamentos. Hoje já existe a possibilidade de prorrogar essa dívida, mas passa por um processo muito burocrático de pedido, de aguardar análise, de ser ou não contemplado com a prorrogação, o que faz com que o empreendedor, durante esse tempo, leve um rótulo de devedor de impostos. Esse projeto traz a automaticidade. Para a autora da proposta, a deputada Júlia Zanata, a prorrogação dos pagamentos beneficia 90% das empresas nos estados atingidos por tragédias climáticas. PLP tão importante, não só para os estados aqui do sul do Brasil, que recentemente foram atingidos, como é o caso do Rio Grande do Sul e também no meu estado de Santa Catarina, mas para todos os estados brasileiros que sofrem com catástrofes, devido às mudanças da natureza. O segundo projeto altera a lei de saneamento básico para diminuir as exigências para que municípios em estado de emergência ou calamidade pública recebam recursos federais para obras de drenagem ou manejo de águas pluviais. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mais da metade dos municípios do país possuem sistema de drenagem urbana deficiente. O relator do projeto, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a alteração na lei vai permitir, por exemplo, obras como diques e canalização de águas de chuva com recursos federais. A proposta busca evitar restrições ao aporte de recursos para a drenagem urbana, permitindo investimentos estratégicos em municípios críticos e ampliando a capacidade de enfrentamento a desastres naturais. Como exemplo, a alteração possibilitará transferências federais para obras de drenagem do Rio Grande do Sul, recentemente afetado por chuvas intensas, reforçando a necessidade de uma tramitação célere do projeto. O projeto, que prorroga por 6 meses o prazo de pagamento de tributos de microempresas e empresas de pequeno porte, foi enviado para o Senado. Já o que facilita o uso de recursos federais para obras de drenagem foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Léo Prates, do PDT, pede que o governo da Bahia suspenda a cobrança de ICMS em alguns produtos essenciais. O parlamentar argumenta que o estado tem a terceira maior alíquota do país e recebeu em 2024 mais de 40 bilhões de reais por meio do imposto. Para combater a alta nos preços dos alimentos e combater a inflação, Léo Prates aponta que a responsabilidade deve ser dos governos estaduais e federal. O parlamentar entende que a população não pode pagar mais caro por causa de disputa política ou ideológica. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica os cortes de gastos do governo, alegando que as medidas têm gerado insegurança na população sem proporcionar economia significativa. Segundo o parlamentar, programas sociais estão sendo ajustados, principalmente por falta de recursos e não para evitar fraudes. A gente vê que sempre os governos tentam controlar isso, mas fica tipo aquele orçamento de casa que você fala, não, esse ano eu vou controlar os gastos. Daí a pouco está aquela bola de neve no cartão de crédito. O governo está tentando fazer um corte de gastos porque acabou afundando o pé. Então, a grande verdade é que o governo está mexendo nesses programas e só trazendo, eu diria, prejuízo para o governo e para as pessoas em aflição. Na verdade, o governo está com pouco dinheiro, então está fazendo esse freio. José Medeiros também alerta sobre a proposta de limitar a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves, o que, na sua visão, pode ser injusto. O deputado sublinha que o Congresso ainda está discutindo o tema e buscando alternativas para evitar prejuízos a quem depende desse benefício.
Desenvolvimento Regional. Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, critica a retomada da importação de energia da Venezuela pelo governo federal. Ele alerta para a ineficácia da medida, assinalando que um dia após a nova interligação elétrica, um apagão atingiu mais de 65% do estado. O parlamentar lembra que entre 2015 e 2019, o fornecimento de energia da Venezuela resultou em mais de 200 apagões, com gastos de mais de R$1 bilhão. Defensor Stélio Denner defende que os recursos sejam direcionados a investimentos que realmente beneficiem Roraima. Carol D'Artora, do PT, anuncia a destinação de R$500 mil em emendas para fortalecer a saúde no Paraná. O foco, segundo ela, é na estruturação da atenção primária e na aquisição de equipamentos essenciais para garantir um atendimento digno à população. Além disso, a deputada destaca seu apoio à agricultura familiar e às comunidades quilombolas, evidenciando a importância da segurança alimentar e do fortalecimento dos pequenos produtores. Para essa área, segundo Carol D'Artora, foram destinados R$75 mil. Transportes. Luísa Canziani, do PSD, espera que em breve seja possível reativar o transporte de passageiros por trens no norte do Paraná. A deputada explica que agora é preciso que governos estadual e federal se unam para implementar o projeto do Trem Pé Vermelho. Constatada a viabilidade técnica, econômica e ambiental do Trem Pé Vermelho, agora estamos na fase de chegarmos a um denominador comum entre o governo do estado e o governo federal para a gente efetivamente tirar esse sonho do papel, fazemos com que o nosso Trem Pé Vermelho seja uma realidade, fazemos com que tenhamos, portanto, um trem de passageiros. Luísa Canziani também anuncia o resgate de uma tradicional festa de origem alemã, a Oktoberfest, no município de Rolândia. A parlamentar acredita que a reativação da festa, que deixou de ser realizada em 2019, deve impulsionar a cultura e o turismo da cidade. Hildo Rocha, do MDB, comemora o avanço das obras de recuperação das rodovias federais que cruzam o Maranhão. Ele afirma que a gestão atual do DENIT tem tratado a infraestrutura viária do estado com prioridade, ao contrário do abandono registrado nos últimos anos. Hildo Rocha destaca investimentos em trechos críticos das BRs 316, 226, 222 e 135, o que inclui pavimentação em concreto. O deputado atribui os avanços às emendas da Comissão de Viação e Transportes da Câmara e ao reforço dos recursos do governo federal. Direitos Humanos. Os deputados aprovaram em plenário o projeto que impede a penhora de bens indispensáveis à dignidade das pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital traz mais detalhes sobre a proposta. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impede a penhora de bens que são indispensáveis às pessoas com deficiência, como o carro usado como meio de transporte, medicamentos de uso contínuo e até cadeiras de rodas. De acordo com a proposta, não poderão ser penhorados os equipamentos ou bens essenciais para assegurar a dignidade da pessoa com deficiência, o que vale também para próteses, órteses, bengalas, muletas e andadores. Os bens impenhoráveis são aqueles registrados em nome da pessoa com deficiência, mas também podem estar no nome de pessoas da sua família ou representante legal. O projeto foi apresentado pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. No plenário, a relatora, a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, deu parecer favorável ao texto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O relator do projeto na comissão, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, disse que tornar impenhoráveis os bens necessários às pessoas com deficiência é uma garantia de mobilidade e dignidade. A impenhorabilidade destes bens, incluindo aí inclusive medicamentos de uso contínuo, dá para estas famílias e para as pessoas com deficiência uma segurança jurídica reforçada e de modo a que não haja quaisquer ameaças aos bens que eles utilizam, inclusive aqueles absolutamente imprescindíveis para a sua locomoção, para a sua vivência social. Projeto que impede a penhora de bens indispensáveis às pessoas com deficiência, como carro, medicamentos de uso contínuo, cadeiras de roda, próteses e andadores, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, alerta para a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua diante da onda de calor que atinge a cidade. Ele pede que a população leve água extra ao sair de casa para distribuir a quem precisa, destacando que o Rio de Janeiro tem cerca de 15 mil moradores de rua. Raymond considera esse gesto humanitário necessário para amenizar os efeitos das altas temperaturas sobre a população mais vulnerável. Ele reforça que a solidariedade da sociedade pode fazer a diferença na vida das pessoas. Saúde. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, solicita a aprovação da PEC que vai garantir a transferência de 1% da receita corrente líquida do orçamento federal, dos estados e municípios, para financiar de forma permanente o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social reflete que a queda de recursos destinados ao serviço tem fragilizado os atendimentos. Para Gilson Daniel, o parlamento tem o dever constitucional de aprovar a PEC em prol dos mais vulneráveis. Votação. O primeiro item analisado pelos deputados em plenário e aprovado suspende cobranças adicionais nas contas de água e luz durante situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em seguida, o plenário passou a avaliar o projeto que define o crime de manipular, produzir ou divulgar, por qualquer meio, conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia de inteligência artificial ou por outros meios tecnológicos com a finalidade de humilhar, intimidar ou constranger. Durante a discussão de matérias no plenário da Câmara, o presidente Hugo Mota apelou aos deputados para que mantenham a civilidade com os demais parlamentares que fazem uso da palavra. Ele cobrou ainda o respeito de todos os congressistas ao regimento interno da Câmara. A edição de amanhã do programa vai detalhar os debates em plenário e as matérias aprovadas pelos deputados. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã com a Voz do Brasil. Boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.